Seja muito bem-vindo a mais um Pausa, Café e Encontro. Esse é o seu devocional diário e você é muito bem-vindo para juntos termos um momento com Deus de devocional, de oração e nos alinharmos aquilo que é a vontade do Senhor para as nossas vidas, viver uma vida plena nele. A nossa citação de hoje, escrita por Eric Heyman, ela vai dizer assim: a paz não se torna real enquanto não for provada pela tempestade. O nosso tema de hoje, navegando pela tempestade. E a nossa passagem bíblica está em Efésios, livro do apóstolo Paulo, como nós temos estudado aqui. Vamos para a nossa leitura, Efésios 4, de versos 14 a 16. Diz assim: o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por vento de doutrina ou pela astúcia e pela esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade do amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de modo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza sua função. Nós temos falado muito sobre cada membro do corpo, a importância de cada membro do corpo e a importância disso como igreja, pensando no contexto igreja, a importância que nós cristãos, membros de uma igreja, temos para a edificação desse corpo. O texto de hoje que a gente tem no devocional, lembrando que a gente sempre faz esse devocional baseado no aplicativo Glorify. E o texto de hoje, ele está falando sobre a importância, né? Vamos colocar assim, o texto de hoje ele está falando sobre dois paralelos. Imagine-se num barquinho pequeno, frágil, e você está num mar revolto, em meio a uma tempestade, e esse barco balança muito e parece que vai virar a qualquer momento. Não parece a vida que a gente vive hoje, rotineiramente, cheio de informações divergentes, anúncios de guerra, pessoas que defendem alguns tipos de teoria complicadas de a gente conseguir conceber, narrativas que distorcem aquilo que nós como cristãos devemos acreditar, e muitas vezes isso tem entrado nas igrejas. Eu não vou nem falar de narrativas que estão em evidências, mas também não só de narrativas, mas de polarização, de como a gente vive um mundo polarizado hoje. Não é apenas no Brasil, não é apenas um mérito nosso viver assim. O mundo todo está muito polarizado. O mundo clama por socorro. E a gente sabe que o socorro que o mundo precisa não está em governante, não está em promessa de paz, não está em querer consertar as coisas do próprio jeito. Imagina que você está nesse barquinho, com todas essas situações, e você olha para um lado, olha para outro, você não tem uma boia para salvar vidas e você acredita que você vai morrer. Você fica desesperado, perdido. Talvez entre num nível depressivo, um nível complicado de se manter. Agora imagine se você, no mesmo mar, no mesmo oceano, revolto, com uma tempestade, mas você está num navio gigantesco. E esse navio está ancorado, ele está firme, ele nem balança. A tempestade está revolta, o mar está brabo. Mas mesmo assim você consegue manter uma tranquilidade porque você tem a firmeza do navio onde você está. Essa situação é comparada à nossa vida cristã. Nós temos Cristo como a nossa âncora, como o nosso ponto de firmeza na fé. Cristo é quem nos mantém firmes e nos mantém confiantes de que esse barco não vai afundar e de que esse barco vai chegar ao seu destino final, porque Ele mesmo reforça essa ideia. O texto fala sobre isso, fala da certeza que nós devemos ter como cristãos, que nós temos um ponto de equilíbrio, um ponto de força, um ponto de segurança em Jesus. E que essa ideia do barco,
frágil, que navega como se fosse afundar a qualquer momento, é a ideia do mundo onde a gente vive hoje. Cheio de insegurança, cheio de problemas, cheio de situações complicadas, sejam elas familiares ou sejam elas de trabalho, sejam elas aonde a gente frequenta, o nosso círculo social, nós vamos encontrar problemas. Então, que a gente possa ter a segurança em Cristo, de que se tudo nesse mundo falhar, se o nosso emprego faltar, se a nossa saúde falhar, se as guerras acontecerem, se os governos não tiverem efetividade, se tudo isso acontecer e acontecer ao mesmo tempo, nós tenhamos segurança em Jesus, nós tenhamos segurança que a nossa vida está guardada por Ele. Nós somos dele, nós somos propriedade de Deus. Então que você tenha essa certeza e que você possa, como parte do corpo de Cristo, fortalecer os seus irmãos, fortalecer a sua igreja, para que a sua igreja tenha também essa certeza, que os seus irmãos também vivam em comunhão com esse pensamento, com essa cosmovisão. Que Deus nos abençoe para que nós tenhamos sempre a segurança de estarmos firmados no Senhor e que nada que possa acontecer ao nosso redor nos abale a ponto de nós acharmos que vamos afundar. Pode várias coisas acontecerem, mas que o Senhor te guarde, que o Senhor continue te abençoando e te livrando. Amém? Vamos orar? Senhor, nós somos gratos pelo Teu livramento, pelo Teu cuidado e pela bênção do Senhor nas nossas vidas. Somos gratos porque o Senhor usa a quem quer, quando quer, e nós te pedimos, Senhor, que o Senhor possa nos usar como ferramentas do Senhor, que nós possamos, ó Deus, passar, Senhor, essa confiança que temos no Senhor para o máximo de pessoas que nós pudermos possível. Deus, nós enfrentamos tantas situações nesse mundo cotidiano, Senhor. E a Tua palavra ela já nos dizia sobre isso, Senhor. Sobre as guerras, sobre os rumores de guerra, sobre as situações familiares, os conflitos que nós vivemos hoje, Senhor, como sociedade, como seres humanos. Mas nós devemos depositar a nossa confiança no Senhor, que é o nosso ponto de equilíbrio, que é o nosso Salvador, que é aquele que nos tira de toda essa condição, de toda essa situação e nos levanta e nos deixa de pé. Pai, nós te pedimos que abençoe como igreja a cada um, Senhor, que recebe esse vídeo e que essa palavra possa, Senhor, entrar no coração de cada um e abençoá-los, nos abençoar em nome de Jesus, Pai. Nós te agradecemos pela nossa família, pela nossa saúde, pelas condições que o Senhor nos dá. E somos gratos, Senhor, porque o Senhor, independente de qualquer uma dessas situações, continua sendo Deus, continua sendo fiel. E nós te pedimos, ó Deus, que nos abençoe, continue nos abençoando para a graça e para o louvor do Teu nome, ó Deus. Amém. Parabéns, você chegou em mais um final, mais um devocional. Nós estamos há 7 dias fazendo esse devocional com você e nós esperamos você amanhã para que você participe de mais um, tá bom? Que Deus te abençoe, que você tenha um dia excelente, que o teu trabalho flua, que os teus negócios sejam abençoados, que a tua casa seja abençoada para a glória e para o louvor de Jesus e que você continue sendo usado por Deus. Deus abençoe!